O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Continuamos hoje com a 13ª estrofe do poema Rokkyōzanmai, escrito por Tozan. O 13ª estrofe diz: os patriarcas sucessores lamentam o estado equivocado dos seres e compassivamente doam-lhes os ensinamentos do Dharma. Devido aos pensamentos invertidos e equivocados dos seres, eles são persuadidos a ponto de dizerem que a cor preta é branca. Entretanto, mesmo que seus pensamentos errôneos desapareçam, pessoalmente ainda reconhecem o estado afirmativo de suas mentes. Na realidade, nós podemos dizer que desde antigamente havia muitas doenças no Zen. Quando nós começamos a praticar, parece tudo maravilhoso e isso às vezes nos dá uma espécie de paixão pelo Dharma, pelo Zen. Essa paixão às vezes é tão forte que nós dizemos essa pessoa está doente do Zen. E é frequente que alunos venham falar comigo: eu me sinto deslocado no mundo agora. Parece que as pessoas falam de coisas que não têm interesse e que estão muito perdidos. E então me sinto afastado dos meus amigos. Eu costumava me reunir com eles, me sentar num bar para beber, me conversávamos coisas que agora me parecem tolas. E se eu quero falar de algo que está me interessando agora, isso não interessa para eles. E parece que eu estou ficando deslocado no mundo. Isso é verdadeiro. Realmente isso acontece. Não é imaginação. O que posso responder é que nós temos um lugar onde outras pessoas estão pensando diferente e interessadas nas mesmas coisas. Esse lugar é a Sangha. Por isso, a Sangha é uma joia. Então, parece que estamos doentes do Zen, mas na realidade encontramos o Dharma. Os mestres usam muitos expedientes para a orientação dos estudantes. A semana passada, no final de semana passada, no Carnaval, estávamos no Seixin de Brasília e o Seixin é um lugar muito interessante, onde estamos praticando dias e dias seguidos da mesma forma, fazendo meditação intensiva, ouvindo palestras, fazendo entrevistas com o professor. E nos focamos no Dharma.
É claro que alguns alunos se sentem tão atraídos pelo mundo que não resistem a pegar seus celulares para ver se há alguma mensagem quando chegam em seus quartos, para ver alguma coisa. E assim prejudicam a sua prática, porque distraem-se daquele momento. O Seixin tem o propósito de conduzir as pessoas ao Dharma, de levá-los profundamente à prática e provocar experiências espirituais, às vezes verdadeiras crises em relação a quem sou eu, o que faço no mundo, como é que é meu papel, o que estou fazendo da minha vida. Mas essa crise é muito boa, porque leva a pessoa a se aprofundar. A intenção dos mestres é retificar os equívocos que vão surgindo na mente dos discípulos. Os estudantes ficam curados de algumas enfermidades, mas ao mesmo tempo contraem a próxima doença. Porque, como diz o verso, os portais do Dharma são incontáveis. Nós abrimos um portal do Dharma e compreendemos algo. E aquilo é magnífico. Mas andamos um pouquinho e é outro portal. Nos templos há guardiões nas portas e eles têm expressões violentas, são guardas com espadas na mão e aterrorizantes. Algumas pessoas pensam, ah, são divindades. Não, não. São símbolos que representam os medos que nos assaltam quando vamos abrir um portal do Dharma. Às vezes estamos progredindo no caminho e compreendemos alguma coisa e nos surge um verdadeiro medo. Eu estou me aprofundando nisso e estou compreendendo coisas, e o que será de minha vida se eu atravessar este portal? O portal do conhecimento tem um problema. Depois que você adquire um conhecimento, não consegue voltar atrás. Mesmo que nós digamos, ah, um ignorante é mais feliz, ele não sabe nada, ele está vivendo sua vida sem questionamentos. Até pode ser simples, mas quando você dá qualquer passo e aprende alguma coisa nova, você não consegue dar um passo para trás e retornar à ignorância. Este é realmente um caminho aterrorizante, não é? Não posso voltar atrás. Eu aprendi esta coisa nova, então não a ilusão, uma ilusão infantil não me consola mais. Eu só tenho uma alternativa, seguir em frente. Os guardiões dos portais estão lá para nos dizer isso. Há medo quando vamos atravessar um portal. Há um receio. Alguns praticantes começam a praticar meditação e aprendem coisas sobre si mesmos. E aí ficam com temor de prosseguir adiante. O que será de minha vida se eu continuar nesse caminho e for compreendendo cada vez mais coisas? Meus amigos antigos, foi a primeira coisa que eu falei, se afastarão de mim porque meus interesses não são mais os mesmos.
certas coisas e certos lugares começam a ser impossíveis para nós. Nós não queremos ir para lá. Nós não queremos aquela obscuridade ou aquelas conversas. Nós queremos algo mais elevado. Então é impossível voltar para trás e estar de novo naquele estado de obscuridade e ignorância em que estávamos antes. As crenças, elas mesmas podem ser muito consoladoras, podem ser maravilhosas no sentido de, se algo está mal, eu posso rezar para uma divindade que vai interferir, me consolar e me ajudar. Quando nós nos damos conta que as divindades não existem, que não há um Buda para o qual possamos rezar e que vai nos ajudar, nos damos conta de que aquela crença anterior era uma crença infantil, como de uma criança que confia no pai e na mãe. Então, queremos um pai substituto, uma mãe substituta, então escolhemos deuses ou deusas imaginários para nos consolar. A verdade é que eles não existem. Não existem divindades interferentes. E encarar esta realidade é uma coisa difícil. É por isso, naturalmente, para o Zen vêm poucas pessoas, porque é melhor ficar no mundo das crenças, sendo consolado por seres imaginários. É como dizer para uma criança que Papai Noel não existe. Você tem pena da criança e nem diz isso. Deixa que ela se dê conta com a sua maturidade. Mas nós também acabamos tendo crenças mais sofisticadas. Isso aconteceu no budismo também. Inconformados com a aridez originária do budismo, no Oriente criaram-se crenças em Budas imaginários que pudessem nos socorrer. Então, como Shakyamuni Buda não era o possível ser que fosse nos socorrer, porque a doutrina dizia que ele morreu e que era um homem como nós, e que ele apenas foi um grande professor e nos ensinou o caminho do despertar. Então, a alternativa foi criar um outro Buda qualquer que pudesse interferir no mundo, que tivesse um poder salvífico, que fosse como o Salvador cristão, que pode salvar os homens e se sacrificou por eles, e que fez a promessa de salvá-los. É a mesma coisa, foi criada muito antes do contato com o cristianismo. Esse tipo de coisa também foi criada dentro do budismo. Um grande professor observou que a história do budismo é a história de alma e deuses querendo entrar pela porta dos fundos depois de Buda os ter mandado embora pela porta da frente. Se fôssemos considerar o número de pessoas que são praticantes ou que se declaram zen budistas no Japão, hoje seriam 11%. Os budistas de outras correntes que têm crenças salvíficas são maioria. Nossa percepção fica um pouco distorcida,
porque no Ocidente o Zen foi mais bem sucedido, pelo menos nesse século inicial. É que o Zen veio apoiar as ideias científicas, ele pareceu mais adequado para os nossos tempos, em que descobertas como a da evolução das espécies ou da física moderna parecem encaixar perfeitamente nos ensinamentos do Zen. Então, no Ocidente, a forma de budismo mais popular é o Zen budismo. Mas essa não é a realidade no Oriente. A realidade no Oriente é um budismo supersticioso e baseado em crenças salvíficas e em ofertas ou promessas que não são diferentes da conduta popular religiosa no Ocidente. O que mais entristece os Budas é justamente o fato de os estudantes não buscarem o despertar da mente que busca o caminho. Diz o texto de Mokugen Roshi que estou usando. Porque os mestres dão os ensinamentos do Dharma. E existem duas grandes espécies de doação: doar bens materiais e doar os ensinamentos do Dharma. Doar os bens materiais também se chama dana, que significa doação e também doador, né, em japonês. Mas os Budas e seus sucessores nos concedem a doação do Dharma. E os mestres, então, oferecem o remédio apropriado para a doença do sofrimento de cada um. Os Budas e Bodhisattvas tornam-se os reis da medicina e, de acordo com as doenças e sofrimentos dos seres, oferecem-lhes o melhor remédio, que são os ensinamentos do Dharma. Esses ensinamentos estão eivados de soluções práticas que são ministradas aos alunos, por exemplo, nos sechins. Um exemplo clássico é a prática do silêncio. Não fale, não converse, não se expresse. Porque quando abrimos as nossas bocas, é comum dizermos coisas que prejudicam os outros ou prejudicam o Dharma e a prática. Essa é uma das razões pelas quais, simbolicamente, não assopramos as velas nos altares. Nós as apagamos com um apagador ou de qualquer outra forma, mas não soprando. Por quê? Porque nossa fala contamina nossa boca. Então, nosso sopro é tomado como impuro. Essa é a simbologia de não soprarmos as velas. Não faça isso na frente do Buda. Sua boca não merece ser aberta na frente do Buda. É por isso não sopramos. Esse é um ensinamento. Outro ensinamento dentro do Zendô: você sempre gira no sentido horário. É porque giramos sempre no sentido horário, sempre como um ombro direito para o centro imaginário do local, para fazermos qualquer prática, até mesmo quando giramos com o nosso corpo. Por que fazemos isso? Porque o tempo não volta para trás, é para nos lembrarmos. O que fizermos não tem remédio. Só podemos mudar nossa ação futura. Nossa ação passada já foi.
já foi cometida, já fizemos aquilo e apenas novas ações melhores podem compensar as nossas más ações do passado, mas nós não podemos apagá-las. As suas repercussões continuarão através dos tempos. Em contraponto, existe um vazio da não existência, que significa a libertação dos apegos autocentrados, porque o eu autoafirma-se pensando que tem existência própria. Este erro de imaginarmos que temos uma alma ou espírito que mantém nossa identidade é não compreender que a nossa identidade e o nosso eu é uma construção da nossa mente. E é uma construção que ocorre a cada vida e a cada momento. Isso, na verdade, é uma excelente notícia, porque nada está congelado. Você não precisa dizer eu sou assim, como na música, não é? Eu sou assim e quem quiser gostar de mim terá que ser assim. Não é verdade. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar muito e constantemente estamos mudando, para melhor ou pior, não importa. Mas nós temos mudança constante na nossa vida. Mudança é a regra. E assim, o eu, sendo uma construção, ele pode ser mudado a todo momento. E, portanto, se nós compreendermos que todas as coisas são vazias de um eu, é que nós também somos vazios de um eu, é que o nosso eu é um artifício que usamos para transitar no mundo, necessário, mas tão necessário quanto uma fantasia para entrar num baile, a fantasia. Nós usamos o nosso eu para transitarmos. Assim como fazemos um passaporte para viajar, assim como temos uma carteira de identidade para nos identificarmos nas repartições públicas e em todos os lugares. É um artifício, um número, um documento, um pedaço de papel, não é uma realidade. É uma invenção para transitarmos no mundo. E isso é a nossa própria identidade pessoal, nosso nome é assim. Tudo aquilo que nós tomamos por nós mesmos não passa de construção. Isso tudo nos ata às coisas e perdemos a liberdade nos agarrando a essa identidade e pensando, eu sou assim. Não pense diversamente, pense, eu sou um ser em mudança. Eu posso mudar tudo. No exato momento do reconhecimento da vacuidade do eu, nós nos libertamos. E quando nós reconhecemos o eu como sólido, existe uma contaminação que se instala e a verdade afasta-se. São devaneios ilusórios. Podemos considerar que os seres comuns vivem exatamente neste mundo de apegos e ilusões, que se assemelha a uma fantasia. Na iluminação não há mistérios. Sua busca é como procurar por uma pessoa em uma ilha deserta, totalmente inabitada, onde ninguém pode ser encontrado. Tampouco a iluminação. Buscar a iluminação apegadamente é uma busca por resultados. E ela está além do culto ao egocentrismo.
Então sentamos em zazen, sem ambicionar e sem desejar nada. Se nós fizermos isso, então podemos nos libertar desses apegos que nos aprisionam e nos fazem sofrer. Diz Dogen Zenji, os apegos do corpo e da mente são abandonados e transcendidos. Esta é a realização baseada na verdadeira iluminação e que não há identificação com o eu egocêntrico. Por isso não se pode dizer eu me iluminei, eu sou iluminado. Isso é impossível. Algumas pessoas chegam para mim e perguntam: o senhor atingiu a iluminação? Eu disse: eu acho que não. Eu não penso isso. Quem pode falar a esse respeito é apenas meu mestre. E se você quiser fazer uma pergunta sobre mim, pergunte a meu mestre. Porque se eu disser eu, já estou mentindo, já estou sendo falso. Eu, coisa nenhuma. Eu devo ser vazio de um eu. No momento da realização, tal estado do eu ilusório, que cometeu erros no passado, não mais existe. Por isso, quando penso sobre mim mesmo, só posso responder como Shunryu Suzuki. Se alguém pergunta, o senhor tem Satori? Eu respondo, é claro que não. Não, não tenho. Mas estou ensinando o que os mestres do passado disseram. Então, para a aniquilação dos estados de egocentrismo e para que a verdade seja evidenciada, os mestres guiam severamente os discípulos. Alguns alunos se sentem desacorçoados porque, à medida que vão progredindo, o professor é mais severo, faz mais críticas, faz mais observações e pressiona mais o aluno. Aí o aluno se sente: onde está aquele mestre carinhoso que me elogiava? Mas isso é natural do caminho. É assim que o mestre pode ajudar. Ele não pode ajudar simplesmente acarinhando o aluno. Isto é para os iniciantes, né? À medida que você vai progredindo no caminho, vai encontrando obstáculos. O que o mestre faz é ajudá-lo a ultrapassar os obstáculos. Até quando você procura iluminação, ele lhe diz: pare de ambicionar, pare de tentar isso, não faça isso. Simplesmente sente e pratique, não faça mais nada. Muitas vezes os devaneios ilusórios confundem-se com o próprio eu e o treinamento rigoroso conduz-nos ao abandono do ego. Então, nós praticamos nos sessins e durante nossas vidas para ultrapassar esses nossos apegos ilusórios a nós mesmos. Se conseguirmos isso, então demos passos adiante, realmente, em direção à felicidade e à libertação. Na verdadeira iluminação não pode haver um eu que a reconheça ou que a confirme. Havendo este eu autoafirmativo,
na realidade não pode haver uma verdadeira iluminação. E por isso, a resposta sobre iluminação nunca pode ser eu atingi isso ou eu consegui aquilo. Nenhuma afirmação nossa pode incluir crítica à linhagem ou aos mestres. E também os próprios preceitos. 8 pessoas fizeram a cerimônia de preceitos. Os próprios preceitos são bem claros. Não fale dos erros de ninguém, dos mestres, dos bodhisattvas, dos monges, dos leigos, dos seus companheiros de sanga. Não fale dos erros dos outros. Quando você fala dos erros dos outros, você como que perturba a harmonia universal. À medida que nós praticamos, o caminho torna-se mais luminoso. Aí vemos com clareza os obstáculos à nossa frente e nossas próprias falhas. O nível mais baixo que existe é aquele de quem não vê suas próprias falhas, enxerga dos outros e se acha especial. Nós não somos especiais, nós somos apenas irregularidades na superfície desse absoluto, desse universo. E nossas vidas, como sempre repito, não tem nenhum sentido especial. Não temos nenhuma missão, nada assim. Somos nós que, tendo essa enorme oportunidade de estarmos vivos, termos corpos, cérebros, olhos, ouvidos, somos nós que podemos transformar esta vida em uma vida significativa. Você originalmente não tem significado, mas se você se dedica ao bem de todos os seres, se evita o mal, se torna senhor de sua mente, você tem condições de diminuir o sofrimento no mundo e tornar sua vida uma vida significativa. Aí sim, sua vida tem sentido e valor. Ela não tem originalmente. Quem pode construir o sentido e valor da vida é você, com seus próprios esforços. Vamos ver se nós temos alguma pergunta. Surgiu uma agora, Sensei. Adriano San diz: há anos atrás, eu perdi um amigo de uma amizade de 20 anos. Nos últimos anos de amizade, começou a ampliar o conflito de interesse entre nós. Ele seguiu um caminho que é o caminho do vício, e chegou um momento que ficou insustentável a nossa amizade. Tive notícias que ultimamente ele não está bem. Enfim, eu sempre penso nele, mas não consigo me ver novamente sendo seu amigo, posto o caminho que ele preferiu seguir. As vidas que seguimos no momento é incompatível, mas o afeto antigo que tínhamos está sempre comigo. Ou sentar-se em zazen, me vem a clareza de que isso é um apego e eu deveria largá-lo. Mas na vida prática, uma contradição moral me assombra. Como o ensinamento Zen avalia essa situação? Como eu deveria reagir a essa contradição? Na verdade, nós amamos muitas pessoas e sentimos compaixão por mais ainda. Na nossa prática da vida diária, é natural que nós nos afastemos de quem está enredado em problemas muito grandes. E se você não tem a capacidade ou o poder de ajudar, e se isso pode prejudicar você, é mais correto que você se afaste de alguém envolvido em grandes problemas
do que tentar ficar junto quando não tem capacidade de ajudar. Se você tivesse capacidade de ajudar, sim, teria sentido. É claro que você sente uma espécie de culpa quando não está ajudando, mas nós temos que ter discernimento de saber o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Se você é um psiquiatra, está tratando alguém ligado a um problema de vício, por exemplo, está correto que você ajude e você está protegido pela sua condição de psiquiatra. Mas como amigo, não é verdade. Que vamos sofrer em relação a essa contradição, alguém está mal e eu não posso ajudá-lo, é compreensível. Mas só podemos ajudar quando temos realmente condições para tanto. Se não temos, devemos encaminhar as pessoas com problemas para os lugares onde eles podem ser ajudados. Às vezes alguém vem com um problema de drogas, por exemplo, até a sanga, e diz: eu estou viciado. Eu o encaminho aos narcóticos anônimos, porque a sanga não tem estrutura para ajudar pessoas viciadas. Isso é muito complexo. E nós temos que entregar a quem tem estrutura e capacidade para ajudar. Uma pergunta de Jonathan San. Na psicologia, costuma-se incitar o enaltecimento e fortalecimento do nosso eu para melhorarmos nossa autoconfiança e autoestima. No Zen, sabemos que o eu é uma ilusão. Nesse caso, como podemos melhorar nossa autoconfiança e autoestima? Eu costumo dizer que de autoestima o mundo já está cheio demais, né? Então, na verdade, nós praticamos num sentido diferente. Eu sei que na psicologia tenta-se estruturar um eu mais forte para enfrentar os embates com o mundo. Em certas circunstâncias está certo, mas ainda não é chegar ao caminho do Zen. Chegar ao caminho do Zen é um passo posterior, né? Depois que você se compreendeu, então pode praticar o Zen. Mas enquanto você está muito perturbado, o Zen não vai ajudar, né? Ele não é para pessoas com grandes perturbações. Então, quando alguém tem uma grande perturbação, também, eu encaminho para a terapia, sim. Vá fazer terapia. Há alguns praticantes do Zen que são grandes psicólogos e grandes terapeutas e trabalham nesse sentido e fazem um excelente trabalho. Depois de termos resolvido os problemas básicos, aí podemos nos concentrar no Zen. Como eu estou dizendo, já é desafiador para as pessoas que estão equilibradas. Para quem está desequilibrado, é necessário primeiro arrumar sua mente. Do outro lado, nós temos também um programa verdadeiro que é as entrevistas pessoais. Eu faço isso todos os dias. Depois dessa reunião, terei algumas entrevistas e falo com os alunos e tento ajudá-los da melhor forma possível. Vocês estejam conscientes de que existe essa disponibilidade. Algumas vezes as pessoas dizem: ah, eu me sinto muito ansioso e tenho medo de falar com o senhor. Mas como eu sorrio e digo, daqui a 5 minutos isso terá passado, porque logo a pessoa percebe que sou um ser humano como qualquer outro. E então não há necessidade de ter esse receio. E eu estou disponível, e meu voto é estar disponível para ajudar todos os meus amigos. E considero cada um dos praticantes como filhos, né? E quero ajudar. Então,
Usem essa oportunidade quando desejarem. Sensei, não temos mais perguntas. É, muito obrigado por estarem presentes. Eu agradeço muito o seu interesse pelo Zen. E, como disse, todas as práticas, sessins, entrevistas, todas essas coisas, tudo que está disponível na internet, tanta coisa, 99% do que a Daisen faz é gratuito hoje. Vocês têm disponíveis quase 700 vídeos no YouTube de palestras que eu já dei, estão gravados, estão lá, são gratuitas, né? O blog tem mais de 3.000 textos, está lá disponível. Usem, mergulhem no Dharma. Ele é o caminho da libertação e caminho para a felicidade. Gachou. Muito obrigada, Sensei. Muito obrigada a todos.